Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade que abordava então a matriz inversa. A primeira questão: calcule, caso exista, determine, a matriz inversa de cada matriz. Nós já vimos durante a explicação por que as questões que pedem inversa, em geral elas dizem caso exista, porque não é toda matriz que possui inversa. Todas as matrizes não quadradas não possuem inversa e mesmo algumas matrizes quadradas também não possuem inversa. Então, por isso, caso exista, é que eu calcule. A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, de elementos 3, 1, 5 e 2. Nós já vimos que eu vou representar a inversa de A pela matriz ABCD e o nosso intuito é descobrir os valores de A, B, C e D. Então você pega a matriz A, multiplica pela inversa dela e iguala a identidade de ordem 2. Isso é a definição. A partir da definição, eu vou então agora fazer o produto de matrizes. Eu vou pegar a primeira linha com a primeira coluna, 3 vezes A, 1 vezes C, vai ficar 3A mais C. Primeira linha com a segunda coluna, 3 vezes B, 1 vezes D, então dá 3B mais D. Segunda linha, primeira coluna, 5 vezes A, 2 vezes C, então dá 5A mais 2C. E segunda linha, segunda coluna, 5 vezes B, 2 vezes D, então é 5B mais 2D. Isso dá igual à identidade de ordem 1. Bem, se isso dá igual à identidade de ordem 1, então agora eu vou utilizar igualdade de matrizes para poder montar um sistema. Montando o sistema, eu tenho que 3A mais C é igual a 1, 5A mais 2C é igual a 0, 3B mais D é igual a 0 e 5B mais 2D é igual a 1. O que eu faço agora? Agora, então, eu vou resolver esse sistema. Pegando o primeiro sistema, 3A mais C igual a 1 e 5A mais 2C igual a 0, eu vou tentar cancelar uma das letras. Está mais fácil cancelar o C. Para isso, eu multiplico a equação de cima por menos 2. Então, vai ficar menos 6A, menos 2C igual a menos 2 e 5A mais 2C igual a 0. Cancela menos 2C com mais 2C. Aí você pega 5A menos 6A dá menos A, igual a 0 menos 2, que é menos 2. Se menos A é igual a menos 2, então o A é igual a 2. Sendo A igual a 2, e lembrando que nós já sabemos que 3A mais C é igual a 1, então 3 vezes o A, que é 2, mais C é igual a 1. 3 vezes 2 dá 6, então 6 mais C é igual a 1. Logo, C é 1 menos 6, que é menos 5. Com isso, então, o A é 2 e o C é menos 5. Continuando, então, agora a gente pega o sistema 3B mais D igual a 0 e 5B mais 2D igual a 1 e vamos isolar, na verdade, vamos cancelar o 2D. A gente vai multiplicar a primeira equação por menos 2 para poder cancelar o D. Então, fica menos 6B menos 2D igual a 0 e 5B mais 2D igual a 1. Cancela 2D com menos 2D. 5B menos 6B dá menos B, igual a 0 mais 1, que é 1. Portanto, B é igual a menos 1. Se o B é menos 1, eu vou então agora procurar quanto é o D. Então, você pega que 3B mais D igual a 0. Como o B é menos 1, então 3 vezes o B, que é menos 1, mais D igual a 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais D igual a 0. Joga esse 3 negativo para o outro lado positivo, então D é 3 positivo. Bem, com isso a gente descobriu que o A é 2, o B é menos 1, o C é menos 5 e o D é 3. Dessa forma eu já posso escrever quem é a inversa da matriz A. É a matriz de elementos 2, menos 1, menos 5 e 3. Pronto. Então, essa é a inversa da matriz A, a matriz 2, menos 1, menos 5 e 3. O item B traz a matriz B de elementos 3, 6, 2 e 4. Então, do mesmo jeito. Vamos dizer que B a menos 1 é a inversa da matriz B. Então, se eu pegar a matriz B e multiplicar pela inversa dela, tem que dar a identidade. Daí, então, você pega a matriz B
vezes o que vai ser a inversa dela, igual à identidade de ordem 2. Vamos fazer então o produto de matrizes. Começa pela primeira linha, pela primeira coluna. 3 vezes A, 6 vezes C, então dá 3A mais 6C. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes B, 6 vezes D, então 3B mais 6D. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes A, 4 vezes C, então 2A mais 4C. E segunda linha, segunda coluna, 2 vezes B mais 4 vezes D. Então seria 2B mais 4D. Isso dá igual à identidade de ordem 2. Bem, da igualdade de matrizes, eu posso montar um sistema. A gente pode perceber que 3A mais 6C é igual a 1 e 2A mais 4C é igual a 0, então é o primeiro sistema. E o segundo sistema, 3B mais 6D igual a 0, 2B mais 4D igual a 1. Vamos então tentar resolver o primeiro sistema. Para eu tentar resolver o primeiro sistema, para eu tentar, por exemplo, cancelar o A, que é o que está mais fácil, eu vou multiplicar a equação de cima por 2 e a de baixo por menos 2. Quando eu multiplicar a equação de cima por 2, vai ficar 6A mais 12C igual a 2. E quando eu multiplicar a equação de baixo por menos 3, eu falei menos 2 está trocado, viu? Menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6A. 4 vezes menos 3 dá menos 12C. E 0 vezes menos 3 dá 0. Some agora. Quando você vai somar, aplicar o método da soma, vai dar para cortar 6A com menos 6A, 12C com menos 12C. Então vai sobrar no primeiro lado da igualdade, no primeiro membro, 0 igual a 2 mais 0, que é 2. Então, claramente, nós chegamos no absurdo, que 0 é igual a 2. Por que nós chegamos no absurdo? A gente viu isso lá quando a gente estava explicando esse conteúdo. Se eu chego no absurdo, é porque não existe a inversa da matriz B. Então, essa matriz B ela é uma matriz singular. Ela é uma matriz não invertível, logo ela não possui inversa. Trago a matriz C, também é uma matriz quadrada de ordem 2, de elementos menos 1, menos 3, 2 e 6. Vamos lá então pegar a definição, né? Vamos dizer que essa matriz ABCD é a inversa da C. Vamos então aí dizer que a C multiplicado pela inversa dela vai dar igual à identidade de ordem 2. Então está aí a matriz C multiplicado pela inversa igual à identidade. Vamos agora fazer o produto de matrizes. Primeira linha pela primeira coluna, menos 1 vezes A dá menos A. Menos 3 vezes C dá menos 3C. Então fica menos A menos 3C. Primeira linha, segunda coluna, menos 1 vezes B dá menos B. Menos 3 vezes D dá menos 3D. Então aqui é menos B menos 3D. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes A dá 2A. 6 vezes C dá 6C. Então aqui é 2A mais 6C. E por último, segunda linha, segunda coluna, 2B mais 6D. Isso dá igual à identidade de ordem 2. Montando o sistema, né, a partir da igualdade de matrizes, eu tenho que menos A menos 3C igual a 1, 2A mais 6C igual a 0. Temos ainda que menos B menos 3D igual a 0, 2B mais 6D igual a 1. Vou pegar a primeira matriz, por exemplo, o primeiro sistema, digo, por exemplo, e para eu tentar, por exemplo, cancelar o 2A, eu vou multiplicar a primeira equação por 2 positivo. Então seria, na primeira equação, menos A vezes 2 dá menos 2A, menos 3C vezes 2 dá menos 6C, 1 vezes 2 dá 2. E a segunda equação repete. Só que quando eu faço isso, você percebe que dá para cortar 2A com menos 2A, 6C com menos 6C, então isso aí vai igualar a 0, e o 2 mais 0 dá 2. Então a gente chega à conclusão de que 0 é igual a 2. Isso, claro, como nós sabemos, isso aí é um absurdo. Por que que isso é um absurdo? Porque a matriz C não possui inversa. A matriz C ela não é inversível. Matriz D, trago aí uma matriz quadrada de ordem 3, de elementos 3, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0. Quando eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, a inversa dela eu vou precisar utilizar as letras do A até o I, como a gente pode ver. E o procedimento é o mesmo. Você vai pegar a matriz D, a definição, né?
multiplicar pela inversa e igualar a identidade. Então, tem a matriz D multiplicado pela inversa dela igual à identidade. Vamos fazer o produto de matrizes. Primeira linha, primeira coluna. Acompanhe. 3 vezes A, 0 vezes D, menos 1 vezes G. Então, dá 3A mais 0 menos G. Você bota apenas 3A menos G, porque não há necessidade de colocar o zero. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes B, 0 vezes E, menos 1 vezes H. Então, daria 3B mais 0 menos H, que eu coloco apenas 3B menos H. Logo em seguida, primeira linha, terceira coluna, 3 vezes C, 0 vezes F, menos 1 vezes I. Então, você coloca apenas 3C menos I, já que não há necessidade de colocar o zero. Vamos então para a segunda linha, e a segunda linha é moleza, porque como a segunda linha só tem o 1, que não é zero, os demais vão zerar. Segunda linha, primeira coluna, 1 vezes A dá A, 0 vezes D, 0 vezes G. Seria A mais 0, que é A. Segunda linha, segunda coluna, 1 vezes B, 0 vezes E, 0 vezes H. Seria B mais 0, que é B. Bem, segunda linha, terceira coluna, 1 vezes C, 0 vezes F, 0 vezes I. Seria C mais 0, que é C. Vamos então agora para a terceira linha, voltar para a primeira coluna. 0 vezes A, 2 vezes D, 0 vezes G. 0 vezes A dá 0, 2 vezes D dá 2D, 0 vezes G dá 0. Então seria 0 mais 2D mais 0, que é 2D. De maneira equivalente, terceira linha, segunda coluna, 0 vezes B dá 0, 2 vezes E dá 2E, 0 vezes H dá 0. Então 0 mais 2E mais 0 dá 2E. E por último, terceira linha, terceira coluna, 0 vezes C dá 0, 2 vezes F dá 2F, 0 vezes I dá 0. Então aqui vai ficar apenas 2F. Isso igual à identidade de ordem 3, como a gente pode perceber aqui na questão. Bem, agora é o momento de, através da igualdade de matrizes, a gente poder então montar os sistemas. Montando o sistema, nós temos que 3A menos G é igual a 1, A é igual a 0 e 2D é igual a 0. Observem que eu já sei quem é o valor do A. O A é 0. Como 2D é igual a 0, eu posso dizer então que o D é 0 dividido para 2, que é 0. Bem, se o A é 0 e o D é 0, como 3A menos G é igual a 1, então 3 vezes o A, que é 0, menos o G é igual a 1. Vai ficar 0 menos G igual a 1, logo, menos G igual a 1, o que quer dizer que o G é menos 1. Portanto, eu tenho o A é 0, o D é 0 e o G é menos 1. Vamos então agora, através aí da segunda coluna da matriz, montar um novo sistema. Observando a segunda coluna, nós temos que 3B menos H é igual a 0, B é igual a 1 e 2E é igual a 0. Aí já dá para a gente perceber que o B é igual a 1. Se o 2E é igual a 0, então o E é 0 dividido para 2, que é 0. Se o 3B menos H é igual a 1, então 3 vezes o B, que é 1, menos o H é igual a 1. 3 vezes 1 dá 3, menos H igual a 1. Isso quer dizer que menos H é 1 menos 3, que é menos 2. Se o menos H é menos 2, portanto o H é igual a 2. Bem, então nós já descobrimos, por exemplo, que o A ele vale 0, o B ele vale 1. Falta a gente descobrir ainda a terceira coluna, né, que é onde tem o C, o F e o I. Vamos lá então para a terceira coluna. Montar o sistema. 3C menos I igual a 0, C é igual a 0, 2F é igual a 1. Bem, se 2F é igual a 1, então o F é 1 sobre 2. Se 3C menos I é igual a 0, então 3 vezes o C, que é 0, menos o I é igual a 0. 3 vezes 0 dá 0, menos I igual a 0. Cancela os zeros, eu tenho que menos I é igual a 0, ou seja, I é 0. Com isso, então, a gente já sabe o valor de todas as letras. A gente já tem aí que o A, como eu já havia falado, ele vale 0.
nós temos que o B é 1, o C é 0, nós temos que o D é 0, o E é 0, o F é 1 sobre 2. Além disso, nós sabemos que o G é menos 1, o H é 2 e o I é 0. Então, eu posso pegar a matriz inversa da matriz D, substituir então os valores que eu encontrei, está aí então a inversa da matriz D que eu estava à procura, essa matriz como a gente pode observar aí no nosso slide. Segunda questão. Mostre que a matriz B é a inversa da matriz A. Pessoal, para você mostrar que essa matriz B é a inversa da matriz A, você tem um caminho trabalhoso, que é você calcular a inversa da A e provar que a inversa da A vai dar uma matriz exatamente igual a B, mas você tem um caminho muito mais fácil. Lembrem, se a matriz B for a inversa da A, o produto da matriz A pela matriz B tem que dar quem? A identidade, ordem 3. Então, essa é a maneira mais simples de provar que a matriz B é a inversa da matriz A. É só você calcular o produto da matriz A pela matriz B. Se o produto da matriz A pela matriz B der a matriz de identidade de ordem 3, está mostrado então que a matriz B é a inversa da matriz A. Vamos lá então. Matriz A vezes a matriz B. Vamos pegar a primeira linha pela primeira coluna. 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então vai ficar aqui 0 mais 3 menos 2. Primeira linha, segunda coluna. 0 multiplicado por 0,5 dá 0. 1 vezes menos 2 dá menos 2. E 2 vezes 1 dá 2. Então aqui fica 0 menos 2 mais 2. Primeira linha, terceira coluna. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai ficar 0 menos 2 mais 2. Segunda linha, primeira coluna. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então aqui fica 2 mais 0 menos 2. Isso mesmo? 2 vezes 1 dá 2. Então 0, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então 2 mais 0 menos 2. Isso. Segunda linha, segunda coluna. Menos 2 multiplicado por 0,5 dá menos 1. 0 vezes menos 2 dá 0. E 2 vezes 1 dá 2. Então aqui fica menos 1 mais 0 mais 2. Segunda linha, terceira coluna. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 0 vezes menos 2 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui é menos 2 mais 0 mais 2. Agora, terceira linha, primeira coluna. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então aqui é menos 2 mais 3 menos 1. Terceira linha, segunda coluna. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui é 1 menos 2 mais 1. E por último, terceira linha, terceira coluna. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui é 2 menos 2 mais 1. Bem, vamos agora juntar, né? 0 mais 3 menos 2 dá 1. 0 menos 2 mais 2 dá 0. 0 menos 2 mais 2 dá 0. 2 mais 0 menos 2 dá 0. Menos 1 mais 0 mais 2 vai dar 1. Menos 2 mais 0 mais 2 dá 0. Menos 2 mais 3 menos 1. Aí vai dar 0, né? 1 menos 2 mais 1 dá 0 também. 2 menos 2 mais 1 dá 1. Ou seja, deu a identidade de ordem 3. O que é que eu disse? Se porventura o produto da matriz A pela matriz B desse a identidade de ordem 3, então estaria provado que a matriz B é a inversa da matriz A. Como realmente coincidiu com a identidade de ordem 3, então concluímos que a inversa da matriz A realmente é a matriz B. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa aula, onde nós fizemos a correção da atividade que abordava inversa de matriz quadrada.